Bom, pessoal, essa videoaula aqui, então, ela é baseada no módulo 28 da apostila de vocês, que fala sobre respiração nos seres vivos. E, na verdade, ela é um resumo, tá bom? Se você quiser tirar alguma dúvida a mais ou ir mais a fundo, você pode pegar o seu livro, sua apostila 7, e dar uma estudada mais profunda, tá bom? Isso aqui é só para dar um help, na verdade, para você, na hora de você estudar para a prova. Mas eu queria começar dando uma leve lembrada a respeito dos tipos de respiração que existem, né? Eu coloquei essa imagem aqui porque esse é um tipo de respiração conhecida como traqueal. Ela acontece nos artrópodos, principalmente nos insetos, porque esses animais eles não têm os vasos sanguíneos como nós temos, que carregam o sangue e levam os gases. Na verdade, eles têm tubinhos, que são essas traqueias, que são espalhados pelo corpo dele e que têm a função de levar o ar, e aí as células do tecido vão pegando esse oxigênio e mandando embora o gás carbônico conforme o ar fica circulando nos tubos, tá bom? Esse desenho ele é bem bacana e eu queria que vocês vissem aqui, ó. Eu tenho aqui então esse lugarzinho chamado de espiráculo, que é o buraquinho por onde o ar entra, e esse espiráculo ele vai levar o ar até as traqueias, que são esses tubos aqui, e lógico, naquelas partes mais fininhas, né, essas traqueias elas vão se ramificando em traqueulas menorzinhas, e aí o ar vai circulando por aí. O oxigênio entra e oxigênio sai também. Tem um outro tipo de respiração que é a respiração daqueles animais que vivem no ambiente aquático, tá bom? Eles fazem uma respiração do tipo branquial. Eu peguei a dos peixes aqui para mostrar como exemplo, mas moluscos que vivem na água, crustáceos que vivem na água, eles também têm brânquias. Lógico que não é igual a do peixe, na anatomia, anatomicamente não é idêntico, mas a brânquia ela é uma estrutura que é adaptada a retirar o oxigênio que está dissolvido na água, tá bom? Então aqui, o que eu queria mostrar para vocês é que essas brânquias aqui, então, elas são cheias de vasos sanguíneos, né? Tem artérias, tem veias, etc. E o que acontece? Quando o peixe abre a boca e a água entra, a água vai passar, como está dizendo aqui a setinha, ó, no meio dessas brânquias. E então ela vai ficar quase que em contato direto com esses vasos e vai acontecer a entrada do gás carbônico e desculpa, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Isso aqui vai acontecer por um processo que é familiar, vocês já ouviram, que é chamado de difusão. Então, vai entrar aí por uma diferença de concentração, né? No vaso tem mais gás carbônico do que oxigênio. No vaso tem mais gás carbônico do que do lado de fora, então vai sair gás carbônico e depois entra o oxigênio. Tá bom? Então, essa aqui é a respiração branquial, são aqueles indivíduos então que vivem no ambiente aquático. Aí, eu queria mostrar para vocês agora, rapidinho, queria mostrar agora, então, a respiração cutânea, que é realizada por alguns animais, como, por exemplo, minhoca. O sapo é muito famoso por fazer tanto a respiração cutânea quanto a pulmonar, né? Então, eu falei na aula para vocês, inclusive, que esses animais que fazem respiração cutânea, que é aquela respiração ou troca gasosa pela pele, esses animais eles têm uma pele muito fininha e ó, o vaso sanguíneo ele fica quase em cima, no limite ali da pele. Isso é muito importante porque facilita essas trocas gasosas, né? Entrada de oxigênio e saída de CO2. É importante também que ele mantenha essa pele úmida, porque a umidade na pele vai facilitar
vai otimizar essa troca gasosa, tá? Então aqui tem as células dos tecidos, né? Aqui tem uma cutícula, e aí aqui é a umidade que vai facilitar então essas trocas gasosas. E por último, o que eu queria mostrar para vocês é a respiração pulmonar. E eu vou me demorar um pouquinho mais nessa respiração aqui, que é essa que a gente vai usar como base para o nosso estudo. Então, a gente tem aqui o pulmão, que na verdade ele infla, né? Ele enche de ar, porque ele tem umas estruturas aqui bem pequenininhas chamadas de alvéolos. E é aqui que acontece a troca gasosa, mais conhecida como hematose, tá? Eu vou colocar essa imagem um pouquinho maior aqui do lado, para a gente poder estudar um pouquinho melhor isso. Vamos lá, então, o que a gente precisa saber aqui, né? A gente, então aqui tem as fossas nasais, né, por onde o ar entra, e é importante que tem essa região aqui, porque o ar ele é aquecido, aí ele desce por aqui, nessa região aqui que é a faringe, né? A faringe se bifurca na laringe e no esôfago, o esôfago do sistema digestório, a laringe é do sistema respiratório, né? Tem a epiglote, que é essa estrutura que vai regular qual dessa bifurcação vai ficar aberta. Então, quando a gente puxa o ar, a gente não consegue engolir, porque a epiglote tampa a entrada do esôfago, e quando a gente engole, a epiglote tampa a entrada para a laringe para a gente não engasgar, tá bom? Aí o ar ele vem descendo aqui, faringe, laringe, desce aqui nessa região que é a traqueia, né? A traqueia se ramifica aqui nos brônquios. Os brônquios, ele, lógico, ele vai se espalhar por todo o pulmão, e conforme ele se ramifica em porções menores, ele vai sendo chamado de bronquíolo, que é o brônquio bem fininho, e na pontinha do bronquíolo tem essa estrutura que eu queria chamar a atenção de vocês, que é chamada de alvéolo. O alvéolo, ele é muito importante porque é como se ele fosse um saquinho de ar. Esse saquinho de ar, que é o alvéolo, ele está circundado por vasos sanguíneos. Tanto vênulas quanto arteríolas são capilares que estão aí, porque o que vai acontecer? Quando o ar ele entra aqui nessa bolsinha nesse espaço, por difusão, o que vai acontecer? O oxigênio entra, então entra O2 e sai CO2. Esse processo, então, de troca gasosa é chamada de hematose, tá bom? E ela é extremamente importante, é por causa dela que a gente respira, por causa desse processo, né? É também importante lembrar que quem que leva o oxigênio, quem que carrega o oxigênio, quem que carrega o CO2, né? Então, o oxigênio, ele é transportado pela hemoglobina. E o CO2, a maior parte do CO2, ele é transportado via plasma, tá bom? Como eu disse para vocês, isso aqui é só uma revisão sem muitos detalhes, tá bom? Só para dar um help para vocês. Aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês também é a respeito desse transporte de O2 e CO2, né? Porque o nosso corpo, ele é maravilhoso porque ele tem mecanismos de controle, né? Então, quando tem pouco oxigênio, quando tem muito CO2, como que o nosso corpo se comporta? Vocês sabem que o diafragma, ele é esse músculo liso que está aqui embaixo dos pulmões. E é ele que vai controlar, juntamente com os nossos músculos intercostais que estão aqui, quando que o nosso pulmão vai expandir e quando que ele vai esvaziar para a gente poder inspirar e expirar.
né? Então, o que que acontece? Na expiração, os músculos intercostais, eles relaxam e as costelas se abaixam. O que que é expiração? É quando você coloca o ar para fora. O ar fica para fora, tá? Então, os músculos eles vão relaxar, os intercostais, e as costelas vão se abaixar. Ao mesmo tempo, o que que acontece? O diafragma ele vai retornar à posição que é aquela posição de arco assim, tá bom? Porque daí o pulmão esvazia e ele fica menor, certo? Agora, durante a inspiração, o que acontece durante a inspiração? Os músculos intercostais vão levantar as costelas e o diafragma ele vai se contrair e se abaixar. Por que que ele faz isso? Porque isso faz com que ele aumente o volume da caixa torácica, dando lugar para o pulmão encher de ar, tá bom? Isso vai fazer a pressão ali dentro diminuir, e aí o ar atmosférico entra, justamente por causa dessa diferença de pressão. Então, na inspiração, o diafragma ele fica contraído, ele fica mais retinho. Na expiração, ele fica mais relaxado, e isso faz com que o espaço diminua, fazendo com que a gente expulse o ar, tá? Para terminar, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante que eu já falei um pouquinho anteriormente, que é a respeito do transporte, né, de O2 e CO2. A gente já viu que o O2 ele é transportado, então, via hemoglobina, certo? Ela se transforma em oxihemoglobina, ok? Então, lógico, o oxigênio tem afinidade com o átomo de ferro que está na molécula de hemoglobina, então ele vai carregar e só vai deixar o oxigênio lá para a célula quando ela precisar. E esse oxigênio entra na célula por difusão também. Agora, uma coisa interessante é, na verdade, a forma com que o CO2 é carregado, porque a maior parte do CO2 ele é carregado via plasma, e a gente precisa lembrar que no plasma tem o quê? Tem sais minerais, tem hormônios, tem aminoácidos, tem glicose, tem etc, etc, etc. Mas boa parte do plasma é feito, meu jovem e minha jovem, de água. E o que acontece quando eu combino o CO2 com o H2O? Vai ter uma produção, ou seja, uma diminuição do pH do sangue. Por que vai ter uma diminuição? Porque aqui, quando o CO2 ele vai se combinar com a água, ele vai produzir um ácido, né? Um ácido, o ácido carbônico. Ops, faltou um 2 aqui. Tira esse menuzinho daqui. Ok. Então, o que que vai acontecer aqui, né? Como eu tenho a produção do H2CO3, isso é uma reação do H2O com CO2 que é catalisada por uma enzima, né, chamada anidrase carbônica, eu vou ter uma diminuição do pH, porque a gente sabe, né, ácido diminui o pH. E o que que isso vai sinalizar para um lugar do nosso sistema nervoso central chamado de bulbo? Isso vai dizer, peraí, eu tenho CO2 no sangue, eu preciso colocar mais oxigênio e mandar esse excesso de CO2 embora. Então, quando tem bastante H2CO3, o pH abaixa, o bulbo vai mandar um sinal para o diafragma. Esse diafragma vai se movimentar e vai aumentar a frequência respiratória. Então, quando a gente está num exercício físico muito intenso, em que a gente queima muita energia,
queima muita glicose, o nível de CO2 no sangue aumenta. Aumentando o nível de CO2 no sangue, eu aumento a quantidade de H2CO3, diminui o pH e faz o bulbo mandar sinais para o diafragma. Aumenta a frequência respiratória. Aumenta a frequência respiratória. Tá? Então, quando os níveis se normalizam, a respiração volta à frequência normal. Certo? Não se esqueçam disso. Bons estudos aí. Até o próximo vídeo.